Noite, meu Pai, usar a vida da tua filha, Senhor. Tu sei que tu já tem colocado no coração dela a mensagem da noite, Senhor. Que ela possa aplicar, meu Pai, conforme a presença do teu Espírito Santo. Tu usando os lábios da tua filha, Senhor. Tu falando ao coração dessa igreja, meu Pai. Não aquilo que ela quer ouvir, Senhor, mas aquilo que ela precisa nessa noite ouvir, Senhor, da tua voz. Então usa a vida da tua filha, seja com ela, Espírito Santo de Deus, falando ao coração da igreja, trazendo uma reflexão, um entendimento melhor de como é caminhar contigo nessa noite, Pai. Muito obrigado, abençoa a vida da tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja crê, diga amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eita, quando a gente tira essa máscara, chega a dar um alívio. Irmãos, na verdade, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, ela está comigo há vários dias. Estou pensando meditando sobre essa palavra. E ontem, só que aí eu estava em dúvida se eu ia trazê-la hoje ou não. Mas aí ontem eu fui para o GC, para o meu GC, e lá o estudo não tinha nada a ver com o que eu ia falar, na verdade. Assim, tinha e não tinha, né? Porque a palavra de Deus, ela se completa. Porque o estudo do GC era por que ler a Bíblia? Porque ler a Bíblia. E aí, lá pelo final do estudo, meio que se completou a mensagem sobre fidelidade do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela dá um destino às nossas vidas. Ela é como um manual de instrução, sempre falo isso, né? Muitas vezes o teu aparelho, ele se quebra em casa porque tu não lê o manual de instrução antes de tu operar naquele bem. E aí eu estava meditando a seguinte coisa: essas televisões atualizadas que tem Smart TV, né? Muitas vezes, ela até acontece isso quando tem duas na mesma casa. Ela acontece das programações de uma se confundir com a outra. E aí os canais fogem. Quando tu volta para os canais normal, os canais eles fogem. E para poder tu sintonizar novamente aqueles canais, muitas vezes é necessário que tu faça como é que eu vou dizer? Tu vai voltar ela todinha para que ela fique da forma que ela saiu da fábrica. Então, ela volta novamente toda a configuração e tu vai ter que seguir um passo a passo para poder ela ficar novamente normal. Amém, irmãos? Eu estou notando uma certa inquietação, né? Que o inimigo venha tirar daqui toda a inquietação. E Deus venha tirar esse espírito de inquietação e nós vamos aproveitar bem a palavra do Senhor, né? Então, irmãos, para tu novamente deixar a TV do mesmo jeito que ela era, normal, pegando todos os canais, tu tem que seguir todo um passo a passo. Eu não sei se você já fez isso na sua TV, mas se tu pular um daqueles passos, não dá certo. Não dá certo. No final, ela vai ter uma mensagem, ela vai mandar uma mensagem para ti que vai dizer assim: faltou o passo anterior, faltou o passo tal para que tu consiga. Se tu colocar o teu e-mail e tu pular
ele manda tu voltar para tu colocar a tua senha. Se tu não seguir o passo a passo, tu não consegue estabilizar novamente aquele aparelho. Do mesmo jeito é a nossa vida cristã. Se tu não seguir um passo a passo, entendeu? Lá na frente tu quebra a cara. Lá na frente tu tem que retornar para tu fazer aquilo que tu não fez antes. Sabia? Eu estava meditando sobre isso, né? Então, eu trouxe aqui um estudo sobre, aliás, uma palavra sobre fidelidade, né? Que ela está lá em 2 Timóteo 2,13. Janilson, coloca aí para mim, que a letra dessa Bíblia ela é meia pequenininha. E aí, se não der para eu ler aqui, eu leio. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Eita, letrinha. Capítulo 2, versículo 13, que diz assim. Vou ler aqui que a letrona está cruel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Que mesmo, irmão, que tu seja infiel, a palavra, ela vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. A fidelidade do Senhor, ela não se perde. Mesmo, é como diz aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mesmo que tu seja infiel, Ele permanece fiel. Então, o que é que falta para nós, irmãos? Ser constante, ser fiel, né? Ser fiel é ser constante, é ser decidido. Ser fiel é ser perseverante. E não mudar. Então, sejam quais forem as circunstâncias, a fidelidade de Deus, ela é incomparável. Porque mesmo que nós lhe viremos as costas, Ele permanece fiel. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas por quem a gente... para quem a gente pregou, pessoas para quem a gente ensinou a palavra de Deus, virando as costas para Deus, mas nós ainda ficamos firmes, confiando na promessa do Senhor. Sabe, irmãos, ou coisa tremenda é aquele que confia na promessa de Deus. A promessa de Deus, irmãos, ela não falha. A fidelidade de Deus, ela não falha. No Salmo 33:4, coloca aí, Junilson, 33:4. Salmo 33:4. Ele diz assim: Deus é fiel em tudo que faz. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele é fiel em tudo que Ele faz. Sabe, Deus, Ele coloca a fidelidade dEle aqui, ó, em primeiro plano. E principalmente para conosco. Principalmente para conosco. Então, nessa noite, Deus, Ele tem uma pergunta a te fazer, que não é para você me responder, para você responder o próprio Deus, através da tua oração, né? Você é fiel a Deus? É só um questionamento.
é um questionamento. Você é fiel a Deus? Você tem sido fiel com esse Deus? Há alguns princípios sobre a fidelidade que eu quero falar aqui, né? Lá em Gênesis 17, 7, que fala da aliança feita por Deus a Abraão. Abraão, ele era um homem fiel a Deus. Ele deixou sua parentela, ele saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que Deus disse que tinha preparado para ele, e ele creu. E ele creu que Deus ia cumprir, porque a fidelidade de Deus é infinita. Então, aquela aliança feita com Abraão, ela se cumpre até hoje e ela não se perdeu. Ela tem se estendido pelas gerações. Por todo esse tempo, a promessa feita a Abraão, ela tem se cumprido. Outro dia, nós estávamos conversando sobre isso, né, pastor? E até uma pregação que você fez, não foi? Se eu não me engano. Sobre a promessa que tem permanecido lá do tempo ainda de Abraão. Então, por isso que eu digo a você que nada tem faltado àquele que tem confiado. Eu lembro da semana passada, quando apareceu de repente a história de que os educadores iam tomar vacina, né? E aí, ao mesmo tempo que avisaram que nós iríamos nos vacinar, avisaram também lá no aeroporto que os aeroviários todos iam se vacinar. E até começaram primeiro, né? E eu disse, então tu vai se vacinar aqui, né? E aí ficou todo mundo aquela tensão, porque muita gente estava tendo reação à vacina, né? E reação mesmo cruel. Então assim, no Eusébio ia ter vacina na quinta e no sábado. Eu ia tomar na quinta porque ainda não tinha pego a declaração na escola, né? Ele disse, eu quero logo me livrar disso. Amém. Fui lá com ele no posto, se vacinou. Mas aí ele disse, rapaz, como é que a pessoa sai de casa bonzinho para ir adquirir uma doença, né? Ocorra, né? Eu disse, homem, deixa disso. Tu já vai pensando nisso. Ora, irmão, não deu outra. 2 horas depois, lá estava o homem caído, pastor Eduardo. Lá deitado na rede, eu disse, meu Deus. Eu estou com a moleza, eu não vou aguentar nem ir para o culto. Eu digo, nem eu vou querer ir contigo dirigindo desse jeito. E aí ficou lá, daqui a pouco eu vou lá, quando pego nele, ele com febre, uma febre alta. E aí, irmão, tome enfermidade. Calafrio, febre alta, sabe? Passou a noite todinha da quinta-feira gemendo, ele não conseguia assim, nem sequer rolar na cama. E a dor de cabeça estralando a cabeça dele. Aí eu dei de pirona para febre e para dor e não adiantou, não passou dor. E a febre, né, não queria deixar. E eu disse, aí pronto, todo mundo ficou logo apavorado. Pronto, se for para sentir isso aí, eu disse, se for sábado, vamos lá, né? A irmã dele disse assim, meu Deus, estou tão nervosa que deu até uma diarreia em mim. Ela ia no sábado também tomar lá onde eu também ia tomar, né? E aí eu saí de casa, irmãos, alegre e retumbante. Vai tomar vacina. E ele, como é que pode, né? Ele estava admirado porque eu estava daquele jeito. Totalmente despreocupada. Mas aí é que está o X da questão, irmão. Eu pensei assim, se eu sentir, né? Será que eu vou morrer? Se morrer... Foi que nem a Einstein, né? Se perecer, pereci. Então eu vou na fé. Entrei quando a técnica
Eu olhei para ver se ela está colocando direitinho a dose. Quando ela colocou a dose, que ela encostou, ela disse, o braço é o direito. Eu virei, que ela colocou a agulha já para... Tá, eu disse, epa, peraí. Ela disse, não dói não, é só uma picada. Eu digo, não é isso não. Eu quero orar pela minha dose. Eu posso orar pela minha dose? Ela disse, pode. Coloquei a mão aqui e comecei a orar pela minha dose. E disse, Senhor, tu vai repreender todo o mal que possa me causar esta dose de vacina. Não posso orar pelo estoque todinho porque ele não está aqui, mas eu vou orar pela minha dose. Vou orar pela minha dose e quero repreender agora, e orando em voz alta, pastor. Eu quero repreender todo o mal que possa existir, toda reação contrária. Meu Deus, eu não quero sentir reação nenhuma dessa vacina. Consagra agora, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, a técnica disse assim, amém. E eu orei Jesus. Pronto, aplicou, fui-me embora. Irmãos, para a glória de Deus, quando eu cheguei em casa, a minha cunhada, eu também não senti nada, nem estou sentindo, até de noite. Eu disse, eu não senti não, mas eu orei pela minha dose. Eu orei, né? Ela, eu não orei não, mas não estou sentindo nada. Eu disse, o que esse pessoal está querendo dizer? Será que está querendo dizer que eles também não estão sentindo e nem oraram? Né? E aí eu disse amém. Eu orei, né? Orei e confio que, irmãos, 5 horas da manhã eu estava lá na feira combinou todo mundo para ir para a feira da madrugada. E aí, de madrugada a tia dele ligou para mim, ei, tu vai? Eu disse, para onde? Para a feira? Eu disse, vou, ela disse que ia. E tu não está assistindo nada, não? Eu disse, não, por quê? Não, porque a Marta e o João estão com febre, vomitando, calafrio. E tu não está sentindo nada? Eu disse, não estou não. Né? Então, assim, talvez até se eu tivesse orado, mas não tivesse confiado na fidelidade de Deus, irmão, talvez eu tivesse sentido. E aí eu ia dizer assim, eu senti porque eu tinha de sentir mesmo. Né? Mas eu confio, irmão, a minha confiança foi tão grande, sabe, que Deus ia agir, que Deus agiu. Deus agiu. Então a fidelidade, um dos princípios da fidelidade, irmão, é fidelidade e compromisso. É você se sentir compromissada com Deus. Senhor, se eu tenho um compromisso contigo, eu creio na tua fidelidade na minha vida. Abraão foi assim. Abraão fez a aliança e confiou. Havia um compromisso entre ele e Deus. Deus se comprometeu com Abraão em fazer dele uma grande nação. E ao mesmo tempo, Abraão se comprometeu em ser uma bênção na presença de Deus, né? Então, irmãos, quando nós confiamos, sabe o que acontece? O escape chega, o livramento chega, a cura chega, a provisão chega, a libertação chega e a salvação chega. Sabe? A fidelidade, segundo o princípio, é que a fidelidade ela é uma expressão de amor. Quando tu ama, tu é fiel. Né? Às vezes no casamento, né, que acontece o adultério, a traição. É porque não amava. Porque se amasse não teria traído. Mais ou menos isso. Quando se tem compromisso, fidelidade, a fidelidade ela existe muito por causa do amor. Eu amo meu Deus, então eu quero ser fiel a Ele. Às vezes a gente conversando sobre o negócio de infidelidade conjugal, né? Tu já teve oportunidade, eu já tive. Todo mundo
um dia teve a oportunidade de ser infiel no casamento. Todo mundo já passou por isso. Agora, há uma diferença naquele que é fiel a Deus, porque na verdade ele não quer ser fiel totalmente, não só por causa do compromisso que ela ou ele tem com o marido ou com a esposa, mas acima de tudo por causa do compromisso que tem com o Senhor. É o amor pelo Senhor que nos faz ser fiel. Ter 30 minutos de prazer e uma vida inteira de desgosto. Eu prefiro ser fiel a Deus. Prefiro ser fiel a Deus. No Salmo 89:1. Coloca aí, Jonilson, para a gente não perder muito tempo. Que hoje tem testemunho, né? Salmo 89:1. Aleluia. Diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então, isso aí é para provar que a fidelidade, ela é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. A fidelidade é ter cumplicidade, é andar junto, é ter unidade. Às vezes nós somos, lá em Amós, coloca esse versículo aí, que ele é importante. Amós 3:3. É bom falar da fidelidade de Deus, irmãos. É tremendo falar da fidelidade de Deus. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a fidelidade é cumplicidade. É a cumplicidade, é a união, é estar junto. Isso é fidelidade. É querer estar perto, sabe? Então Amós prova isso, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Às vezes nós somos infiéis na nossa aliança com Deus. Às vezes somos, porque achamos que temos a capacidade de nos mantermos fiéis pela nossa própria força. E não é assim. Não é pela nossa força. É Deus acima de tudo. Não é pela nossa vontade, não é pela nossa capacidade. Eu tenho capacidade de ser fiel. Não. Tudo é debaixo da potente vontade do Senhor. Eu só vou ser crente se for para seguir mesmo ali, na reta. Não. Quantas vezes nós pensamos isso? Se for para ser crente que nem fulano, que nem cicrano, eu quero entrar, fala até assim, né? Eu quero entrar nessa lei, ainda fala que é lei, né? Para cumprir mesmo. Vi muita gente falar isso quando a gente ia pregar. Eu quero entrar para cumprir mesmo. Irmão, não é da nossa força, não é da nossa capacidade, é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. Nós não somos nada. Tudo é Deus na nossa vida. É Deus que nos dá essa capacidade. É Deus que nos dá essa fortaleza para nós sermos fiéis. Porque a nossa própria carne, o desejo dela é somente ser infiel. E terceiro e último princípio de fidelidade é que para ser fiel é preciso ter resistência. É você resistir ao dia mau, é você resistir ao diabo. Não tem um versículo que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de... Sabe?
é resistência. Esses dias o meu marido estava dizendo assim: por que tu não vai de bicicleta para a creche? Eu disse: porque eu tenho certeza que quando eu chegar lá eu caio durinha por terra. Porque eu não estou com essa resistência toda para andar de bicicleta esse tanto. Então eu acho melhor fazer uma ginástica primeiro, para adquirir essa resistência, né? Então a resistência, ela não é uma coisa fácil não, irmãos. É preciso treino. É ou não é? Você não precisa treinar para ter resistência? Você precisa. E o treinamento, irmãos, tá aqui. É a nossa vida terrena. Esse é o treinamento para ser fiel com Deus. Às vezes acontece uma coisa ruim, aí tu fica se maldizendo. Ai, porque só acontece coisa ruim na minha vida. Deus está te querendo te treinar para te dar resistência, meu irmão. Não te preocupa não. Não te preocupa com isso que está acontecendo na tua vida não. Que é o Senhor querendo te dar resistência. Aí sabe o que é que eu estou fazendo? Eu não tenho preguiça mesmo de ir para a academia. Aí eu fui treinar fit dance em casa, na frente da televisão. Lá está eu, né? Para treinar, para poder adquirir resistência. Porque também se eu não treinar, eu fico descendo e subindo as escadas, irmão. Descendo e subindo, para adquirir resistência. E estou até conseguindo, porque eu amanhecia que não podia nem me virar cheia de dor. Agora não estou mais sentindo nenhuma dor, né? Já estou adquirindo a resistência. E muitas vezes vai acontecer contigo, de tu ser provado para tu adquirir resistência para ser fiel a Deus. É resistência, irmão. Essa humilhação que tu tem passado muitas vezes, é resistência que o Senhor quer te dar. É no trabalho, a perseguição, é resistências que o Senhor quer te dar. Ah, mas eu tenho me sentido tão cansado. É resistência que o Senhor quer te dar. Ai, mas essa enfermidade não vai embora. É resistência que o Senhor está te dando. E quanto mais tu é treinado, mais resistente tu vai ficar. Aleluia! Agora tem uma coisa: tem que confiar no Deus que dá a resistência, né? E aí que o homem se torna infiel, porque cai por aquilo que é atraído. Por isso Deus permanece fiel, porque não é atraído por nada e nem por ninguém. Pelo contrário, Ele nos atraiu pelo Seu Filho Jesus. Por isso temos que nos manter em Deus. Nem Jesus fez sua própria vontade. Lá em João 6,38. Coloca aí, Jonilson, é o último versículo dessa palavra. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então por que tu tá pisando firme, meu irmão, dizendo tem que ser do meu jeito? Não. Tu tá sendo provado para ser resistente. Tem pessoas que quantas provas já passou na casa do Senhor e tá aí de pé para contar o testemunho, não é não, irmão? Para contar o testemunho. Muitas vezes nós queremos nos desesperar. Muitas vezes nós queremos botar os pés pelas mãos, o carro adiante dos bois e tomar nossas próprias decisões. Aconteceu isso lá atrás, aconteceu. Sara fez isso. Tomou sua própria decisão de dar a escrava como
mulher para Abraão para poder gerar um filho, achando que aquele filho ia ser filho da promessa, porque ela já estava ficando velha, sua regra já havia acabado, ou seja, ela ficou por um fio para perder a sua fé. E olhe lá se não tiver perdido por algum momento. E olhe lá. Somos infiéis por aquilo que caímos, naquilo que somos fracos, naquilo que somos atraídos, né? Porque o Senhor, Ele nos dá fortaleza suficiente para resistirmos, mas o nosso eu, a nossa carne, a nossa própria vontade, muitas vezes nos faz cair. Ainda bem que a fidelidade do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. E a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Não é tu, Betinha, que vai levantar teu filho. Não sou eu que vou levantar o meu. Mas é o Senhor, porque o cair é do homem, mas o levantar é dele, não nosso. Aleluia. Eles não aprenderam a ter resistência assim como nós. Sabe? A palmeira que vai para um lado e vai para o outro, balançada pelo vento, mas não quebra. Né? Assim, nós temos que ser na presença do Senhor. Balança, balança, mas não cai. Os balanços dessa vida, meu irmão, são fortes. São mesmo para te treinar e para te dar resistência. Mas o Senhor da resistência está aqui essa noite. O Deus fiel está aqui esta noite. E tu não está aqui à toa. Tu está aqui porque o Deus que é fiel na tua vida te trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra. Tu crê nisso? Quando tudo parecer perdido, o Deus fiel vai fazer uma reviravolta acontecer, para que tudo volte para o lugar, para que a tua fé permaneça, para que a tua esperança esteja de pé. Ai, tem hora que dá um desânimo, né, pastor Eduardo? Você que tem passado por essa prova, tem hora que dá um desânimo. Ai, será isso, será aquilo? É natural do homem? É. Que o homem natural está no corpo corruptível. Mas ao mesmo tempo que nós somos fiéis com Deus, vem uma esperança lá de dentro, do fundo do poço, que te faz novamente resplandecer diante do Senhor. É assim que Deus faz. Ah, eu acho que Deus não vai realizar mais nenhum sonho meu. Engano seu. 100 anos, Abraão. 99, Sara. E lá estava Deus realizando o maior sonho da vida deles. Deus ainda vai realizar o teu maior sonho. Aleluia, toma posse. O que falta em nós é tomar posse. O Senhor ainda vai realizar o nosso maior sonho. Ah, irmã, está tão difícil, mas não é impossível diante do Senhor, o Deus da fidelidade. Para concluir, foi assim com Jó, foi assim com José. Já pensou a prova de Jó? Quando tudo estava perdido, o homem não tinha mais nada. O homem não tinha mais nem os próprios filhos. Ele não tinha mais. Ele não tinha mais bens. E estava em ar de perder até a mulher, que a mulher já estava espraguejando o homem. Quando tudo parecia perdido, o que aconteceu? Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos, aqueles que criticavam ele. Ali sim, perdeu tudo, inclusive a sua saúde.
mas ele não deixou de ser fiel ao Deus dele. A mulher até cutucou ele: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, criatura. Eu vou lá, tá, né? Mas ele não recuou, ele foi resistente, né? E aí o Senhor virou totalmente, e foi uma guinada de 360 graus na vida de Jó, para provar que Deus é Deus. E assim foi com José também, e eles se mantiveram firmes. História de José, todo mundo aqui sabe o que José passou, anos e anos. Ah, mas minha prova está demorando muito tempo, irmã. A prova de José demorou, irmão, para passar, mas passou. Eles permaneceram firmes. E aí sabe o que aconteceu? A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Aleluia! A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Então eu creio que a glória da segunda casa na sua vida será maior do que a da primeira. Deus quer mostrar algo, Deus quer te entregar algo extraordinário nesta vida. Amém? Então crê nisso. Jonilson, dá para passar aquele videozinho? Eu vou te mostrar um vídeo, acho que você pode até já ter visto esse vídeo, a respeito da fidelidade de Deus. Como Deus, ele é fiel. Irmão, dá para apagar aí essa luz daqui, só essa aqui, que o vídeo é meio preto e branco. Vamos lá. Tá sem voz? Tá? Irmãos, volta um pouquinho, Jonilson, para eu dar uma explicada aqui. Esse rapaz, ele é parado, ele vai entregar um lanche naquela casa da frente, e ele é parado o policial da rodoviária, e acontece que o policial, ali são os personagens que estão ali nessa história, né? As pessoas que estão ali, um homem pegando comida no lixo para o seu filho, e aí chega o motoqueiro, e algo aconteceu que não deu certo, o documento dele estava atrasado, alguma coisa, e ele chegou para entregar o alimento naquela casa, né? Mas aí a polícia para e verifica os documentos dele e vê que algo está errado ali. E aí o que acontece, né? E ele fica logo ali muito atribulado, dá para ver que ele está muito atribulado ali naquela hora. Você vê que ele coloca as mãos no rosto, como se estivesse muito... E aí os caras pegam, simplesmente tomam a moto dele, né? Toma a moto e ele vai se encaminhando para entregar a comida. E aí o que acontece? Aquele homem que está lavando o carro dá um banho no pobre. Aí o cara já tomaram a moto dele. Aí o cara vai entregar a comida, o cara dá um banho com água suja. Mesmo assim ele releva e vai entregar a comida. E aí não sei por que a mulher diz que não quer mais o lanche. Não quer mais, né? E aí ele fica desesperado, ele se desespera, ele fala ali alguma coisa e os caras ali com a moto dele já em cima do carro, né? E aí vem aquele homem que está catando lixo para dar a sua criança. E ele vê que a mulher não quer o lanche e vai pedir a ele, né? O lanche. E aí chega lá, ele já com raiva e diz que não vai dar e sai com o lanche. Só que quando ele chega bem ali, ele vê. Você vê que ele está ali, talvez ele meditou, meu Deus,
O que está acontecendo? Está tudo dando errado hoje, né? Só faltava isso. Aí ele, de repente, ele para ali. E eu creio que o Senhor, né, se compadece ali da situação dele. E ele vê aquela criança e aquele pai sentado ali naquele meio fio. E diz que com a comida, então ele vai e resolve entregar o lanche, a comida, para aquele pai que está desesperado com o filho com fome. Veja só. E nesse mesmo exato momento, o homem do carro que molhou, a mulher que não quis pagar o lanche, né, vê a situação, e os guardas também estão vendo que ele foi lá e deu a comida, né? E aí a mulher se arrepende, volta e diz que vai pagar o lanche, e paga o lanche mesmo sem receber. E os guardas vendo aquilo, se compadecem, vê e tiram a moto dele e entregam para ele novamente, né? E aí ele sai, eu creio que feliz da vida, Deus agiu naquela situação e tá ali. Ele vai saindo e ali o homem já fica conversando com a mulher e todo mundo vendo que ele foi vitorioso naquela situação. Olha só. Olha o que acontece. Olha só. Tudo voltou para o seu devido lugar. Sabe por quê, irmãos? O Senhor provou para dar resistência. Ele quase não ia entregando a comida, porque ele ainda fez assim, disse que estava com a cabeça tão cheia, mas depois ele ficou, parou. Eu creio que o Senhor agiu ali na mente dele, e ele viu aquela criança na rua ali, aquele pai, e ele voltou atrás, entregou a comida, né, para aquela. E ao mesmo tempo que foi saindo a mulher, eu creio que já o Espírito Santo tendo tocado no coração daquela mulher, e aqueles guardas ali vendo que ele, mesmo diante, porque é isso que Deus quer fazer com a gente, irmãos. Sabe, mesmo diante de tudo, de todas as dificuldades que nós viemos passar, mas que nós possamos olhar para o nosso próximo com o olhar misericordioso que Deus tem sobre nós. E ali o Senhor agiu, e aqueles guardas, no momento que viram aquilo, foram tocados e tiraram a moto do cara. E tome, vá, né? E aquilo ali até você viu que no final gerou um círculo de amizade. Então é assim que Deus quer fazer contigo, meu irmão. Pode estar parecendo tudo perdido, pode estar, ai meu Deus, é o fim, mas não é apenas o começo. É apenas o começo de grandes bênçãos que o Senhor tem para te entregar. Ai, mas está tudo se acabando. Não se preocupe. Deus tem te resguardado como resguardou esse rapaz. É assim que Deus quer fazer contigo. Uma reviravolta que no final volta tudo para o seu devido lugar. Amém? Então fica com essa palavra essa noite, né? Medita e tome a decisão, porque ser fiel é uma decisão, sabe? Eu não posso. Você está aqui na igreja, mas quem decide ser fiel é você. Pastor Eduardo, pastor Marcondes, eu, Betinha. Não podemos fazer você ser fiel. É uma decisão que você tem que tomar entre você e Deus. Entre você e Deus. É uma decisão. Amém? Então eu fico aqui. Pastor Eduardo vem orar.